Estimados irmãos e irmãs, na fé no Salvador Jesus Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 17, onde destaca o versículo de número 13, que diz assim: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos em Cristo, gostaria de iniciar este culto com uma pergunta. Como vocês veem a casa de Deus? Como vocês se preparam para vir à casa do Senhor? Se nós fôssemos perguntar para talvez as pessoas de mais idade de nossa família, talvez para os nossos pais ou até mesmo avós, como eles iam à igreja ou como eles se preparavam para ir à igreja, ao culto, creio que talvez muitos deles iriam dizer assim, que antigamente nós colocávamos a melhor roupa que nós tínhamos em nosso armário, o melhor calçado, aquela roupa que por muitas pessoas talvez era chamada da roupa de domingo. A roupa de ir ao culto. Muitos, com certeza, cuidavam muito bem do seu cabelo, outros da barba. E talvez até mesmo procuravam chegar muito antes do culto começar, mesmo que muitas vezes esses morassem longe da igreja e tivessem até mesmo que vir de carroça, de bicicleta ou até mesmo de a pé. Claro, todo esse preparo é importante. Todo esse preparo externo, exterior, é algo importante. Pois também nós honramos a Deus e damos um bom exemplo para as outras pessoas, também na maneira que nos vestimos e também até mesmo cumprindo o horário marcado. Mas será que este é o principal preparo? Um preparo exterior? Qual é o principal preparo para vir à casa de Deus? Como devemos nos preparar? Este preparo deve ser um preparo interior. Um preparo no coração. E aí, como eu faço outra pergunta: como você prepara o seu coração para vir à casa de Deus? Pensando um pouco nisto, olhando para o Evangelho de hoje, nós queremos realmente refletir sobre essa pergunta: como eu venho, como eu chego até a casa de Deus, a casa do Senhor? E aí Jesus, então, para ilustrar um pouco a respeito disso, ele conta uma parábola, uma história, para ilustrar como acontecia naquela época, como as pessoas chegavam ao templo. E Jesus conta esta parábola, como diz ali no versículo 9, para alguns que confiavam em si mesmos
e se consideravam justos e desprezavam outros. E aí então Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso daquela época. Era alguém que estava acostumado a vir ao templo. Era alguém que, quando falava em templo, ele estava sempre, vamos dizer assim, a casa de Deus, o templo não era algo estranho para ele. Porém, este fariseu, ele, por causa disso, se achava melhor que os outros, criticando os outros e dizendo: eu não sou como os demais, como as outras pessoas, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e também não sou como esse publicano. Ainda jejuo 2 vezes por semana e, além disso, eu dou o dízimo como oferta. Porém, o publicano, lá de trás, do fundo da igreja, do fundo do templo, diz que não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, tenha pena, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. E Jesus termina a parábola dizendo que este publicano, este cobrador de impostos, foi ele que voltou para casa em paz, voltou justificado, porque todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Como nós nos preparamos para vir à casa de Deus? Para o fariseu, vir à casa de Deus era algo que o fazia ficar orgulhoso de si mesmo. Para o publicano, a casa de Deus era algo talvez estranho a ele. Por quê? Porque ele era pecador. E porque ele reconhecia que por causa do pecado dele, ele nem poderia estar na casa de Deus, ele não poderia estar no templo naquele dia para oferecer sacrifícios a Deus. E por isso ele fica ao longe, de longe ele ora a Deus, de longe ele bate no peito e diz que é pecador. E por isso fica a pergunta novamente: como nós viemos à casa de Deus? Nós viemos à casa de Deus, talvez como o fariseu, somente pensando e confiando em si mesmo. E pensando assim: como eu sou melhor que aqueles outros? Nós viemos à casa de Deus achando que quando nós viemos aqui estamos fazendo um favor talvez para Deus. Olha só, eu jejuo 2 vezes, eu oferto o dízimo, estou fazendo um favor para Deus, para o pastor e talvez para os demais irmãos. Ou talvez eu venho porque penso assim: não, eu vou para a casa de Deus porque eles precisam de mim, precisam da minha ajuda, do meu esforço. E sem mim, aquela igreja não vai para frente. Eu venho para a casa de Deus, talvez para achar defeitos no culto, na pregação, na mensagem, na música, nos outros irmãos? Ou será que eu venho para a casa de Deus como o publicano, o cobrador de impostos, que reconhecia que aquilo que ele fazia era errado? Ser cobrador de impostos naquela época era algo extremamente ofensivo para todos, para toda a comunidade. Porque um cobrador de impostos, se hoje nós temos os nossos impostos pesados, naquela época era ainda muito mais.
E muitos judeus, então, não tinham condições de pagar os impostos, e mesmo assim os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram forçados pelos romanos a cobrarem altas taxas. E por isso eles não eram bem vistos pela sociedade. Eles eram olhados de longe, eram recusados. E até mesmo quando Jesus, então, conta esta parábola, ele está quebrando um paradigma. Por quê? Os fariseus, por causa de estarem sempre no templo e oferecerem sacrifícios a Deus e outras coisas, eles eram bem vistos pelos irmãos. Porém, o publicano, não. O publicano, ao contrário, ele era malquisto pelas pessoas, inclusive pela maioria dos judeus. E por isso, quando Jesus, então, conta essa parábola, ele quebra este paradigma, botando justamente o oposto. Um fariseu que se orgulha, que se acha melhor que o outro, e um publicano que reconhece a sua falha, reconhece o seu pecado. Por isso, como nós viemos à casa de Deus? Nós viemos à casa de Deus também envergonhados? Ou não? Envergonhados porque nós somos pecadores e cometemos pecados todos os dias? Viemos de forma humilde, reconhecendo que nós não somos melhores do que ninguém? Muito pelo contrário. Como diz o apóstolo Paulo, deveríamos ter esse reconhecimento: dos pecadores, eu sou o pior deles. Eu venho à casa de Deus de uma forma humilde, reconhecendo a minha falha, o meu pecado. Eu venho para a casa de Deus confiando que aqui, no culto, eu vou receber o perdão e a graça de Deus, mesmo sendo pecador. Eu venho na certeza de que eu posso me achegar diante de Deus, também na Santa Ceia, para receber o seu corpo e sangue, mesmo sendo pecador. Eu venho também diante de Deus, disposto a colocar o meu serviço à disposição de Deus, para servir e adorá-lo da melhor forma, rendendo sacrifícios que saem de um coração agradecido? Ou eu faço como o publicano, oferto somente querendo ser bem visto pelas outras pessoas? Aqui é interessante, como eu disse para vocês já no início do culto, que o publicano, ele também reconhece a sua falha, reconhece que não pode estar ali, reconhece o quanto ele é pecador e o quanto ele precisa da graça de Deus. Mas mesmo assim ele não deixa de vir à igreja, mesmo sabendo do seu erro, do seu defeito. Porém, hoje acontece exatamente o oposto. Muitas pessoas não vêm à casa de Deus porque dizem: nossa, eu fiz tal e tal coisa. Imagina se o que as outras pessoas vão pensar de mim. Ou outros ainda pensam assim: já faz tanto tempo que eu não vou à igreja. Como será que o pastor vai olhar para mim? Como será que serão os olhares dos outros irmãos? Olhares pesados, olhares julgadores, confrontadores e até mesmo ameaçadores. Não digo que muitas vezes nós como igreja não pecamos neste ponto, porque sim, muitas vezes as palavras de algumas pessoas ferem e machucam o coração quando esta pessoa que já faz tempo que não aparece, ela retorna à igreja. Porém, o publicano, ele não se preocupou com estes olhares ameaçadores e julgadores dos seus irmãos, inclusive
do próprio fariseu, que olhava para o publicano e dizia: ainda bem que eu não sou como este publicano. O publicano não se preocupou com olhares de outros julgando e dizendo para ele por quê. Por que ele não se preocupou? Porque ele reconheceu que ele era pecador. Muitas pessoas, com medo do julgamento alheio e não querendo dizer que são pecadoras, acabam não vindo à casa de Deus. Acabam não buscando o perdão de Deus. Porém, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós aqui merecemos a condenação e o castigo e a ira de Deus sobre nós. Assim como aconteceu com Caim. Vejam, vocês já repararam qual foi a resposta? A resposta não, a oração do publicano diante de Deus? Ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que significa esse ser propício a mim? Uns diriam que é ser favorável, né? Em outras traduções da Bíblia diz: tenha pena ou tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Porém, esse ser propício é algo vai mais além. O ser propício lembra de algo que acontecia no templo, no povo de Deus, que era a propiciação. O que era a propiciação? A propiciação era a oferta que era rendida a Deus para o pagamento de um pecado. A oferta que era levada diante do altar do Senhor para ser queimada em sacrifício. Para a remissão, para o pagamento da dívida, da culpa, e assim podemos dizer o aplacamento da ira de Deus. Porque Deus não se alegra com o pecado de ninguém. Deus com certeza estava olhando para aquele publicano dizendo: isso que você está fazendo é errado. E assim Deus fica irado com cada um que peca contra ele e também contra os irmãos, amigos, enfim. E o publicano reconhece isso. Reconhece a ira de Deus pesando sobre ele, e por isso ele não tem nem coragem de erguer a sua cabeça, de falar com Deus, mas sim de cabeça baixa, batendo no peito, dizer: sê propício a mim. Eu preciso de um sacrifício, porque eu de mim mesmo não tenho nada que eu possa te oferecer. Basicamente era isso que ele estava dizendo, em outras palavras. Eu não tenho um cordeiro, eu não tenho nada que eu possa te oferecer para a remissão da minha culpa, do meu erro, para o pagamento daquilo que eu fiz. E por isso ele fica lá no fundo do templo dizendo: e agora? Sê propício a mim, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E por isso eu escolhi nós cantarmos antes da mensagem o hino Tal Como Estou Tão Pecador. É praticamente como se fosse o hino deste publicano. Tal como estou tão pecador, eu chego diante de ti, reconhecendo a minha culpa, o meu erro, o meu fracasso. E aí eu digo: Cordeiro Santo, venho a ti. O cordeiro era o sacrifício. O cordeiro era levado diante do templo para ser sacrificado, para a propiciação, para o pagamento da culpa dos pecados. E aí lembramos das palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aí está o Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, eu venho a ti. Também cantamos num outro hino antes, no momento de confissão, de pecados carregado, oprimido sempre andei. Assim era o andar deste publicano, reconhecendo a sua falha, a sua culpa, o seu erro, e reconhecendo que dele nada poderia fazer. E por isso ele chega e pede: Deus, tenha pena, tenha misericórdia, sê realmente propício a mim, porque eu sou pecador. Essa deveria ser também a nossa atitude sempre diante de Deus. Quando viéssemos à igreja, viéssemos talvez até mesmo de cabeça baixa, dizendo: eu não poderia estar aqui. Eu não poderia estar diante de Deus. Eu não poderia estar oferecendo culto a Ele, porque eu sou pecador. E por isso que é tão importante que no início do culto, quando nós começamos o nosso culto, logo depois da invocação, o que a gente faz? A gente confessa os nossos pecados a Deus. E essa parte é tão importante, porque se a gente não confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados a Deus e também a todos os irmãos que estão aqui ouvindo, nós não poderíamos estar aqui. Nós não poderíamos entrar por essa porta. E por isso que logo no início do culto, depois que confessamos os nossos pecados, Deus, Ele estende a sua graça e o seu perdão, dizendo: eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sim, a partir desse momento eu posso chegar diante de Deus. É a partir desse momento que, na realidade, vamos dizer assim, o culto pode continuar, porque Deus me perdoou de todos os pecados, de todas as maldades que eu cometi durante aquela semana, aquele período. E aí, agora, perdoados, agora eu inverto um pouco a pergunta. Não mais como eu venho à casa do Senhor, mas como eu retorno para minha casa. Diz Jesus, no final da parábola, que o único que retornou em paz, retornou justificado, foi o publicano e não o fariseu. O fariseu voltou com toda a sua pompa para casa, voltou com toda a sua arrogância, se achando ainda melhor que os outros, e por isso voltou culpado para casa. Já o publicano, reconhecendo a sua falha, o seu erro, o seu pecado, ele volta justificado, ele volta perdoado por Deus. Ele volta em paz. Com certeza hoje vocês vieram à casa de Deus, e eu sempre digo isso, para receber o perdão dele. E como é maravilhoso que nós, mesmo sendo pecadores, nós podemos nos achegar diante de Deus, depois mais desta mensagem, diante do seu altar, na sua ceia, para receber a propiciação, o sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu corpo e sangue no pão e no vinho, na sua ceia. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, eu posso me achegar diante de Deus. Tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes não vêm à Santa Ceia. Por quê? Porque talvez ainda estão brigados com os irmãos. Ainda não se arrependeram totalmente.
O coração talvez ainda esteja duro. O coração ainda não reconheceu que precisa da graça e do perdão de Deus. Mas, infelizmente, outros também vêm à ceia. E aí, pior ainda, talvez, é vir à ceia mesmo assim. Vir à ceia talvez como fariseu, se achando melhor ou superior a qualquer outro. E este não vai voltar para casa justificado, mesmo tendo vindo à ceia. Porque, como diz o apóstolo Paulo, para esses que não conseguem se examinar, que se acham melhores que outros, para esses a Santa Ceia é condenação e não salvação. Que a gente possa sempre reconhecer os nossos erros, as nossas culpas, as nossas falhas diante de Deus. Não somos melhores que ninguém. Que a gente possa sempre lembrar que é somente pela graça de Deus, é somente pelo sacrifício de Cristo que eu posso estar aqui nesta manhã e que eu posso voltar para casa feliz e alegre. É somente por causa disso que eu posso me achegar diante de Deus. Reconhecendo que eu dependo totalmente da sua graça e do seu amor. E por isso, o evangelho de hoje, ele vai até o ponto que conta a história que Jesus recebe as crianças e Jesus não diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Ele diz dos tais, ou seja, daquelas pessoas que são como as crianças. Uma criança é dependente e depende totalmente da graça de Deus. E aí Jesus diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, aquele que não receber o reino de Deus sabendo que depende totalmente dele, que nada pode fazer para a sua própria salvação, jamais vai entrar no reino de Deus. Por isso que, novamente, devemos reconhecer a nossa dependência, assim como o publicano fez. Ó Deus, sê propício a mim, porque sou pecador. E assim, eu volto para casa, posso voltar para minha casa, posso retornar hoje, dizendo: obrigado, Deus, porque Tu tiraste a minha culpa, tiraste o peso do pecado diante de mim. E assim eu volto aliviado, eu volto em paz, eu volto feliz, porque não tem notícia mais maravilhosa do que essa. Saber que nós temos um Deus que nos ama tanto, que mesmo nós sendo pecadores, Ele nos agracia com o seu perdão através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.